Esse é o podcast Instante de Infraestrutura, análise em 10 minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial, sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Neste episódio, tratamos dos projetos de concessão e PPP intensivos em OPEX, em custos operacionais como PPPs de hospitais, escolas, presídios ou limpeza pública. Questionando a adequação da taxa interna de retorno, TIR, enquanto parâmetro para modelar a remuneração do concessionário nesses projetos. Faremos isso com base em um artigo de autoria de Tarsila Reis e Rafael Alves, que argumenta que a TIR talvez não reflita a remuneração ideal em projetos intensivos em custos operacionais. Ok, vamos lá. O artigo toca num ponto bem interessante, né? Será que a ferramenta que a gente usa sempre para medir rentabilidade, a TIR, ela funciona bem para esses contratos que são mais focados na operação do dia a dia e menos naquele investimento inicial gigante? Exato. Esse é o X da questão. A TIR, ela foi concebida originalmente para quê? Para avaliar o retorno de um capital, o CAPEX, que você investe e vai ter retorno ao longo de muitos anos. Mas e quando o foco principal do contrato não é bem o investimento, mas sim o custo da operação contínua, o OPEX? Pensa, sei lá, limpeza urbana, gestão de hospital. Nesses casos, as receitas e as despesas operacionais acontecem, assim, quase ao mesmo tempo. E o artigo argumenta justamente isso. Usar a TIR, sem mais nem menos, para esses projetos que são operacionalmente intensivos pode dar problema, pode gerar distorção. Entendi. Distorções. E que tipo de distorções seriam essas? O artigo deve apontar alguns problemas mais concretos, imagino. O primeiro deles, pelo que vi, parece até meio contraintuitivo. É isso mesmo. O primeiro ponto é que pode acabar gerando uma margem de lucro que não bate com o risco real daquelas atividades operacionais. O artigo dá um exemplo bom de um projeto de resíduos sólidos. Imagina assim, cenário 1, só uma unidade de transbordo. Tem um investimento inicial, mas o custo operacional é mais baixo, né? Ok, aí uma receita X garante lá a TIR de 14%, por exemplo. Agora, no cenário 2, a gente adiciona o serviço de varrição de rua. Isso significa o quê? Muita gente trabalhando, pouco investimento novo, mas um custo operacional bem alto e os riscos que vêm junto. Para manter a mesma TIR de 14% no projeto como um todo, a receita total vai ter que ser bem maior para cobrir esse custo operacional extra da varrição. Certo, a receita sobe para manter a TIR. Mas, qual o problema então? Isso não deveria ser bom para o concessionário? Mais receita? Pois é, aí que está o paradoxo que os autores mostram. Embora a receita total precise subir, o fluxo de caixa líquido anual do concessionário, quer dizer, o que sobra no bolso dele depois de pagar tudo, incluindo a operação cara da varrição, esse fluxo pode acabar sendo menor do que no cenário 1, só com o transbordo. A margem em cima da varrição fica espremida, sabe? Fica mínima. Ou até negativa. Não remunera direito o risco adicional que foi assumido. Nossa, que coisa! Quer dizer, a ferramenta que a gente usa para garantir o retorno, a TIR, pode acabar desincentivando a inclusão de serviços operacionais importantes, porque a margem dele some, bem contraintuitivo mesmo. E se a gente tentasse, sei lá, só aumentar a TIR do projeto todo para compensar isso? Para refletir a margem que seria necessária na operação? Bom, aí a gente cai no segundo problema que o artigo levanta. A dificuldade política e até prática de defender uma TIR muito alta para o projeto inteiro. Pensa bem, se a gente pegar a margem de lucro que o setor operacional normalmente exige e embutir isso direto no cálculo da TIR global do projeto, o número final da TIR pode parecer exorbitante, principalmente se comparado com projetos que são mais focados em obra em capital intensivo. Ah, claro. Fica difícil justificar publicamente, né? Uma TIR muito acima do que se vê por aí. Exatamente. Cria um desafio político. E tem mais. Essa TIR inflada, digamos assim, ela também poderia distorcer os cálculos de reequilíbrio lá na frente. Pagaria demais por problemas no investimento e talvez de menos por problemas na operação. Fica desbalanceado. Entendi. Então a gente fica num dilema. Ou a margem da operação é achatada, ou a TIR fica politicamente inviável. E você mencionou reequilíbrios. Tem mais algum ponto ligado a isso, certo? Correto. O terceiro problema identificado é justamente uma tendência à margem zero quando acontecem reequilíbrios por aumento de custo operacional. Imagina que acontece alguma coisa, um evento externo, que aumentam os custos da operação e esse é um risco que ficou com o poder concedente, por exemplo. A forma padrão de fazer o reequilíbrio é via fluxo de caixa marginal.
E o que essa metodologia faz na prática? Ela tende a adicionar só a receita estritamente necessária para cobrir exatamente aquele custo adicional. Ou seja, não entra margem de lucro sobre esse novo custo. Exato. Nenhuma margem sobre esse novo custo ou novo escopo operacional. Financeiramente, a conta fecha. A receita extra cobre a despesa extra. Mas do ponto de vista econômico, a margem de lucro percentual do concessionário sobre as operações dele vai diminuindo a cada reequilíbrio desses. Se isso acontecer várias vezes ao longo do contrato, a margem operacional pode ir caindo, tendendo a zero. Caramba. Então, o cenário que o artigo pinta é que a TIR sozinha pode não ser a melhor solução para esses projetos mais de serviço, né? Qual a sugestão, então? Abandonar a TIR de vez nesses casos? Olha, o artigo não chega a sugerir um abandono completo da TIR. A ideia é mais reconhecer que ela tem limitações nesses contextos e que a gente precisa de mais flexibilidade. Os autores argumentam, inclusive, que a nossa própria legislação, tipo a Lei 8.987, no artigo 13, já daria brecha para pensar em estruturas de remuneração um pouco diferentes, mais flexíveis. Flexibilidades. Como assim? Bem, a escolha de fazer uma concessão ou uma PPP não se baseia só em quanto dinheiro vai ser investido. Não é só um critério quantitativo. Tem muitos aspectos qualitativos importantes. A complexidade da gestão, como os riscos são divididos, os incentivos para ter um bom desempenho, o planejamento de longo prazo. Então seria juridicamente possível, segundo o artigo, pensar em modelos de remuneração que fossem, digamos, híbridos. Híbridos, combinando coisas. Isso. Poderia combinar o TIR, sim, para remunerar o investimento, quando ele for relevante, claro, mas junto com outros mecanismos para garantir uma margem adequada para as atividades operacionais. Algo que lembraria conceitualmente o BDI, sabe? O benefícios e despesas indiretas que a gente usa em contrato de obra ou serviço. Seria uma taxa em cima dos custos operacionais para cobrir os custos indiretos e o lucro. Isso seria super importante, principalmente na hora dos reequilíbrios. Garantiria que o concessionário continuasse sendo remunerado pelo risco operacional que ele de fato está correndo. Projeto complexo. Fica claro que a gente precisa mesmo ter um olhar crítico sobre as ferramentas que a gente usa no dia a dia para ter certeza que elas estão incentivando as coisas certas e remunerando o risco de forma justa para cada tipo de projeto. Isso até deixa uma pulga atrás da orelha, né? Se uma ferramenta tão padrão como a TIR pode ter esses efeitos inesperados na operação, será que não tem outros pressupostos financeiros que a gente aplica meio no automático, sem questionar muito, em modelos de negócio que hoje são cada vez mais sobre serviço e nem tanto sobre o ativo físico em si? Fica a reflexão. Esse é o podcast Instante de Infraestrutura, Análise em 10 Minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por Inteligência Artificial, sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro.